pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido do inscrito João Penafirme, que está se preparando para o concurso do TRT 15, eu vou resolver agora a prova de raciocínio lógico matemático do concurso de nível superior para analista judiciário, área judiciária do TRT 15, que aconteceu no dia 29 de julho de 2018. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, seja membro do canal, pois isso me ajuda muito. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 16 e que tratou de operações com conjuntos. A questão diz assim: os 240 formandos de uma faculdade de Direito participaram de uma pesquisa que os inquiria sobre suas pretensões profissionais, de modo que podiam optar por nenhuma, uma ou mais das seguintes possibilidades: trabalhar em um escritório bem estabelecido, ingressar em um cargo público, abrir o próprio escritório. Os dados coletados foram os seguintes, que foram esses dados aqui. Sendo assim, a quantidade daqueles que entre esses formandos têm interesse exclusivo por abrir seu próprio escritório é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando para a gente que nós temos aqui essa quantidade de formandos aqui dessa faculdade de Direito. São 240 formandos. Falou que esses 240 formandos, eles participaram dessa pesquisa. E a pesquisa perguntava sobre as pretensões profissionais deles, de maneira que eles podiam optar por nenhuma, por uma ou mais dessas possibilidades, que é trabalhar no escritório bem estabelecido, ingressar em cargo público ou abrir o próprio escritório. Então, repare, nós temos aqui o conjunto desses profissionais que pretendem trabalhar aqui no escritório bem estabelecido, ou o conjunto desses profissionais que pretendem ingressar no cargo público, ou o conjunto desses profissionais que pretendem abrir o próprio escritório. Então, essa é uma questão que trata de conjuntos. Assim, nós vamos colocar aqui um anagrama para representar, primeiramente, o número de pessoas desses profissionais que pretendem abrir aqui esse escritório bem estabelecido. Então, marca um primeiro diagrama aqui para representar o número das pessoas que pretendem trabalhar aqui nesse escritório bem estabelecido. Então, estou chamando aqui trabalhar no escritório. Um outro diagrama para representar aqueles que pretendem ingressar aqui em cargo público, CP, cargo público. E um outro diagrama para representar aqueles que pretendem abrir o próprio escritório, PE, próprio escritório. Aí ele está falando aqui, os dados coletados foram esses daqui. Está dizendo, 10% não indicaram nenhuma das possibilidades contidas na pesquisa. Então nós ainda temos um outro conjunto aqui para aqueles que não pretendem ingressar em nenhuma dessas opções aqui. Então aqui, nenhuma. E quantos que não pretendem nenhuma dessas opções? Ele informou para a gente que 10% deles. Então aqui, os que não pretendem nenhuma dessas aqui corresponde a 10% desse total de formandos, que são 240. Agora reparem, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Portanto, esses aqui, para nenhuma vai ser 0,1 de 240. De matemática é vezes, então vai ficar 0,1 vezes 240. E 0,1 vezes 240, fazendo essas continhas, a gente chega em 24. Então nós temos 24 desses formandos
que não pretendem aqui, ó, optar por nenhuma dessas opções que nós temos aqui. Disse que 30% almejam ingressar aqui, ó, em cargo público. Então aqui, ó, para esse conjunto aqui, ó, de cargo público, ele falou para a gente que é 30% desse total dos formandos. Então vai ser 30% do total de formandos, que é 240, que pretendem ingressar aqui, ó, em cargo público. 30% também a gente sabe que é 30 sobre 100, que vai dar 0,3. Portanto, isso aqui vai ficar 0,3 de 240. De matemática vezes, então vai ficar 0,3 vezes 240. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, 0,3 vezes 240 vai dar 72. Então, o número daqueles que pretendem ingressar aqui, ó, em cargos públicos, ou seja, esse conjunto todinho aqui, ó, precisa ter 72 pessoas. Então, aqui são 72 pessoas. Disse que 50 têm interesse tanto em cargo público quanto em trabalhar em um escritório bem estabelecido, mas não cogitam abrir seu próprio negócio. Então, 50 têm interesse tanto em cargo público, então tanto aqui, ó, em cargo público, quanto em trabalhar em escritório aqui, ó, bem estabelecido, mas não querem aqui abrir o próprio negócio. Então vai ser essa interseção aqui, ó, somente cargo público com trabalhar no escritório, mas não querem aqui abrir o próprio escritório. Então aqui, ó, nós vamos ter 50. E esses 50 aqui, eles têm interesse tanto em cargo público quanto em trabalhar no escritório bem estabelecido, mas eles não querem abrir o próprio negócio, o próprio escritório. Também falou para a gente que 50% tem interesse em trabalhar num escritório bem estabelecido ou em abrir seu próprio escritório, mas não se interessam por cargos públicos. Então, 50% desse total. Então, aqui, ó, 50% desse total aqui, que é 240, eles têm interesse em trabalhar em um escritório bem estabelecido ou em abrir seu próprio escritório, mas não se interessam por cargos públicos. Então aqui vai ser quantos? 50% também sabe que é 50 sobre 100, que vai dar 0,5. Portanto, isso aqui vai ficar 0,5 de 240, de matemática é vezes, então é 0,5 vezes 240. E 0,5 vezes 240 é metade de 240, que vai dar 120. Então, esses 120 aqui, eles têm interesse em trabalhar em um escritório bem estabelecido. Eles têm interesse aqui, ó, em escritório bem estabelecido. Ou em abrir o próprio negócio aqui, o próprio escritório. Mas eles não se interessam aqui, ó, por cargos públicos. Então tem que ser essa interseção aqui, ó, de trabalhar num escritório bem estabelecido ou em abrir o próprio escritório, mas não querem cargos públicos. Então vai ser essa interseção. Então aqui nós vamos ter 120 pessoas. E disse que 20 tem interesse exclusivamente por trabalhar em um escritório bem estabelecido. Então esses 20 aqui têm interesse apenas em trabalhar no escritório bem estabelecido. Então apenas aqui trabalhar no escritório bem estabelecido, aqui nós vamos ter 20. Então esses 20 aqui é apenas trabalhar no escritório bem estabelecido. E ele quer saber quantos têm interesse exclusivo por abrir seu próprio escritório. Ou seja, quantos têm interesse apenas em abrir o próprio escritório. Apenas em abrir o próprio escritório são esses daqui, ó. Eu não sei quantos são eles, eu vou falar que aqui vai ser uma quantidade X. Agora, pessoal, observe, se a gente somar todas essas pessoas aqui, ó, tem que dar o total de formandos, que são 240. Assim, se a gente somar aqui, ó, esses 20 aqui, ó, que tem interesse aqui em trabalhar apenas aqui em um escritório bem estabelecido, com esses 120 que tem interesse em trabalhar no escritório bem estabelecido aqui, ou abrir aqui o próprio escritório, então esses 120 aqui, ó, se a gente pegar esses 20 daqui, somar com esses 120, mais esses aqui, ó, que tem interesse aqui em cargos públicos. Quantos que tem interesse aqui em cargos públicos? São todos esses daqui, ó. Então, se eu somar mais esses 72, mais esse X aqui, ó, que tem interesse aqui apenas em abrir seu próprio escritório, mais esses 24 aqui, nós vamos ter o total de formandos, que é 240. Então, observe, se a gente somar esses 20 aqui, que tem interesse aqui apenas em trabalhar no escritório bem estabelecido, mais esses 120 que tem interesse aqui, ó, nesses dois, trabalhar no escritório e abrir o próprio escritório,
mais esses 72 aqui, ó, que é o total de pessoas que têm interesse aqui em ingressar em concursos públicos aqui, ó, ingressar no cargo público. Então, mais esses 72, mais esse X aqui que tem interesse apenas em abrir o próprio escritório. E somar ainda com esses 24 que não tem interesse em nenhuma dessas opções, isso tem que dar o total de formandos, que é 240. Observe, essa informação aqui, ó, de 50, ela foi totalmente desnecessária na resolução da questão. Ela não vai ajudar em nada. Então, esses 50 aqui, ó, que tem interesse tanto em um cargo público, quanto em trabalhar em um escritório bem estabelecido, mas não cogitam abrir seu próprio negócio, essa informação aqui, ela não ajuda a gente em nada. Eu penso que, ao contrário, ela faz é atrapalhar. Não precisava ter colocado essa informação aqui. Pronto, então aqui agora é só a gente resolver essa equaçãozinha. Fazendo essas continhas aqui, ó. 20 mais 120 mais 72 mais 24, somando isso aqui nós vamos chegar em 236. Mais x, isso aqui vai ser igual a 240. Pegando esse 236 e passando aqui para o segundo membro, a gente vai ter que x é igual a 240 menos 236, isso aqui vai dar 4. Assim, dentre esses formandos aqui, quantos deles têm interesse exclusivo por abrir seu próprio escritório? São 4. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, mas eu achei esta informação desnecessária que faz atrapalhar a resolução da questão. Mas me conta aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples e análise de possibilidades. A questão diz assim: os funcionários de um tribunal estão alocados em 21 equipes de trabalho distintas, cada uma delas com pelo menos um funcionário. A média da quantidade de funcionários de cada uma dessas equipes é 13. Assim, a quantidade de funcionários da maior equipe de trabalho desse tribunal é qual dessas daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que os funcionários desse tribunal estão alocados aqui, ó, em 21 equipes de trabalho distintas. E cada uma dessas equipes com pelo menos um funcionário. Também informou para a gente que a média da quantidade de funcionários de cada uma das equipes é 13. Média a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Aqui na parte de cima nós vamos colocar aqui a soma dos números de funcionários aqui de cada uma das 21 equipes. Então vai ser o número de funcionários da primeira equipe, mais o número de funcionários da segunda equipe, mais o número de funcionários da terceira equipe, mais pontinho, 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 até chegar ao número de funcionários da 21ª equipe. Isso aqui dividido pelo total de termos, que é o total das equipes, que são 21. Só que ele informou para a gente que essa média é 13. Vamos pegar esse 21 que está aqui dividindo e passando para cá multiplicando. Então, essa soma de todos os funcionários dessas 21 equipes aqui vai ser igual. Passando esse 21 para cá multiplicando, a gente vai ficar com 13 vezes 21. E fazendo essas continhas aí, ó, 13 vezes 21, isso aqui vai dar 273. Portanto, a soma dos números de funcionários aqui, ó, das 21 equipes, que é o total de funcionários desse tribunal, são 273 funcionários. Aí está falando, assim, a quantidade aqui de funcionários da maior equipe de trabalho desse tribunal. A maior equipe aqui, repare, pode ser qualquer uma dessas 21 equipes aqui, ó. Pode ser a primeira equipe, a segunda, a terceira, até chegar nessa última. Eu vou considerar que a maior equipe aqui, ó, seja essa 21ª. Pode ser qualquer uma dessas aqui. Eu vou considerar aqui, para facilitar o entendimento, que seja essa última aqui a maior equipe. Então, essa aqui é a equipe que tem a maior quantidade de funcionários. É a maior equipe de trabalho. Bom, essa maior equipe de trabalho aqui, qual que é a quantidade de funcionários que ela possui? Repare bem, ele informou que cada uma dessas equipes aqui tem que ter pelo menos um funcionário. Então, repare, se a gente considerar que cada uma dessas 20 primeiras equipes aqui, ó,
tenha apenas um funcionário, se a gente considerar que cada uma dessas 20 primeiras equipes tem apenas um funcionário, então quantos funcionários a gente já tem aqui no total? Repare, cada uma das 20 equipes, cada uma tem um. Então no total aqui a gente já tem 20 funcionários. Como o total de funcionários é 273, então essa equipe maior aqui, essa equipe 21, ela vai ter quantos funcionários aqui? Vai ser os 273 menos esses 20, ela vai ter 253. Assim, a quantidade de funcionários da maior equipe aqui vai ser no máximo 253 funcionários. Repare, com isso a gente pode eliminar aqui essa letra D. Não pode ser no máximo 13, tem que ser no máximo 253. A gente também pode eliminar aqui essa letra E. Não pode ser no máximo 26, tem que ser no máximo 253. As outras alternativas aqui está falando a quantidade mínima. Qual que é a quantidade mínima de funcionários que a gente vai ter aqui nesta equipe, então, nessa equipe de maior trabalho? Repare, se são 21 equipes, e nós já sabemos que aqui que a quantidade total de funcionários é 273, que é a mesma coisa de 13 vezes 21, então notem, a quantidade mínima de funcionários que a gente pode colocar aqui vai ser 13 funcionários aqui, ó, em cada equipe. Então, essa equipe com a maior quantidade aqui, ó, de funcionários, ela pode ter aqui, ó, no mínimo 13. Repare, não pode ser menos que 13, porque se for 12, por exemplo, ou se for 10, qualquer outra quantidade menor aqui, essa quantidade de funcionários que a gente tirar aqui, nós vamos ter que aumentar numa outra equipe. Se a gente aumenta na outra equipe, então essa outra equipe vai ser a equipe com a maior quantidade de trabalho. Mas nós queremos que a equipe com a maior quantidade de trabalho seja essa daqui. Então, esta equipe aqui, ó, a equipe 21, ela pode ter no mínimo 13 funcionários. E essa resposta eu entrei aqui na letra A. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que eu resolvi utilizando porcentagem e regra de 3 simples. A questão diz assim: André, Bruno, Carla e Daniela eram sócios em um negócio, sendo a participação de cada um, respectivamente, 10%, 20%, 20% e 50%. Bruno faleceu e, por não ter herdeiros naturais, estipulara em testamento que sua parte do negócio deveria ser distribuída entre seus sócios, de modo que as razões entre as participações dos 3 permanecessem inalteradas. Assim, após a partilha, a nova participação de André no negócio deve ser igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que a gente tem esses 4 sócios desse negócio aqui, ó. O André, o Bruno, a Carla e a Daniela. Informou que a participação de cada um aqui é respectivamente esses valores. Respectivamente, portanto, nessa ordem. Significa então que a participação do André aqui, ó, é de 10%. A do Bruno, 20%. Da Carla, também 20%. E da Daniela, 50%. Qual é o total aqui da participação nesse negócio? Basta somar tudo isso aqui, ó. Somando aqui, ó, 10 mais 20, 30, com 20, 50 mais 50, 100%. Então, a participação total do negócio aqui é 100%. Então, esse aqui é o valor total do negócio. Aí ele falou que Bruno faleceu. Então, Bruno aqui ele saiu. Então, vamos tirar Bruno. Bruno saiu. Agora, por ele não ter herdeiros naturais, ele estipulou no testamento que sua parte do negócio, que é esses 20%, deveria ser distribuída entre seus sócios, mas de maneira que as razões entre as participações dos 3 que ficaram devem permanecer sem nenhuma alteração. Aí ele quer saber, após a partilha, qual que é a nova participação aqui, ó, do André nesse negócio. Então repare, se o Bruno saiu, quanto que restou da empresa? Restou aqui, ó, do André 10%, da Carla 20% e da Daniela 50%. Totalizando quanto por cento aqui?
10% mais 20, 30 mais 50, aqui ficou 80%. Então, repare, esses 80% aqui passou a ser a nova quantidade total da empresa. Então, esses 80% aqui passou a ser a nova quantidade total da empresa. Se a nova quantidade total da empresa passou a representar, então, 100%. Ele quer saber qual que é a nova participação do André no negócio. Então, o André aqui corresponde a 10%. Repare que falou que a participação dos três deve permanecer inalterada. O André é 10%. Então, esses 10% aqui do André representa quantos por cento aqui dessa nova participação total da empresa? Esses 10% do André, em relação a esse novo total da empresa, que é 80%, representa quantos por cento desses 80%? Então, é isso que nós queremos saber. Quanto vai ser essa nova participação aqui do André? Eu não sei, eu falo então que vai ser uma quantidade X, vai ser um percentual X. Então aqui repare, o novo valor total da empresa passou a ser 80%. Esses 80% representam o novo total da empresa, que passa a ser de 100%. Então repare, esse novo total aqui da empresa, que é 80%, passa a representar o total, que é 100%. Nós queremos saber quanto que passa a ser a nova participação do André, que é 10%. Então a gente precisa saber quanto que esses 10% representam desses 80%. Então aqui nós temos essa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. É só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 80 vezes x, 80x. 10 vezes 100 aqui vai dar 1000. Assim, para achar o valor do x, só pegar esse 80 que está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Fazendo essas continhas aí, dividindo 1000 por 80, vai chegar em 12,5%. Dessa forma, a nova participação de André nesse negócio passou a ser agora de 12,5%. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou de um problema de contagem. Ela diz assim: 10 pastas diferentes devem ser guardadas em 2 caixas diferentes. Se a única regra é que cada uma das caixas contenha pelo menos uma pasta, então a quantidade de maneiras distintas de como se pode guardar essas pastas nas caixas é qual dessas daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nós temos aqui 10 pastas diferentes. Então, vamos marcar aqui, são 10 pastas diferentes. Elas devem ser guardadas aqui em 2 caixas diferentes. Então, vamos marcar aqui a caixa 1 e a caixa 2. Então, essas 10 pastas devem ser guardadas aqui em 2 caixas diferentes, que eu estou chamando de caixa 1 e caixa 2. Mas ele estabeleceu aqui que a única regra é que cada uma das caixas contenha pelo menos uma pasta. Então, cada uma dessas caixas aqui tem que ter pelo menos uma pasta. Portanto, a gente não pode ter a caixa 1 aqui com 10 pastas e a caixa 2 sem nenhuma. Da mesma forma, a gente também não pode ter a caixa 2 com 10 pastas e a caixa 1 com nenhuma. Então, essas duas opções aqui, elas não podem acontecer. A gente não pode ter a caixa 1 com 10 pastas e a caixa 2 sem nenhuma, como eu também não posso ter a caixa 2 com 10 pastas e a caixa 1 sem nenhuma. É necessário que cada uma das caixas contenha pelo menos uma pasta. Assim, repare, essa primeira pasta aqui, quantas são as opções de escolha que a gente tem para ela? Repare, essa primeira pasta ela pode ser colocada na caixa 1 ou na caixa 2. Então, para essa primeira pasta, nós temos 2 opções de escolha. Para a segunda pasta, da mesma forma, nós temos novamente aqui 2 opções de escolha. Para a terceira pasta, 2 opções de escolha. E assim sucessivamente até chegar nessa última pasta, que a gente tem de novo aqui 2 opções de escolha. Como é preciso guardar a primeira pasta, e a segunda pasta, e a terceira pasta, e a quarta, e assim sucessivamente, até chegar nessa última, como é lembrando aí da regrinha do e e do ou. Quando é e, a gente multiplica. Quando é ou, a gente soma. Nesse caso, como é e, então a gente vai multiplicar isso aqui tudo.
E multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, aqui, ó, 10 vezes vai dar quanto? 2 vezes 2 vezes 2, aqui 10 vezes vai dar 1024. Então nós temos 1024 maneiras distintas. No entanto, dessas 1024 maneiras, nós não podemos ter essas duas maneiras aqui, ó. Ter a caixa 1 com 10 e a caixa 2 sem nenhuma, ou a caixa 2 com 10 e a caixa 1 sem nenhuma. Então, dessas 1024 maneiras, a gente precisa retirar aqui duas possibilidades. Assim, 1024 menos 2, nós vamos ter aqui 1022 maneiras distintas de como pode ser possível guardar essas pastas nas caixas. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou de tabela verdade. Ela diz assim: A, B, C e D são alguns dos candidatos à presidência de um certo país. Um analista político, em entrevista a um programa de rádio, fez 3 previsões sobre o primeiro turno das eleições. Aqui colocou as 3 previsões dele. Assim, se A ficar em primeiro lugar no primeiro turno e se as previsões do analista estiverem corretas, então sobre B, C e D pode-se concluir qual dessas daqui. Pessoal, perceba que foram feitas aqui essas 3 previsões. Notem que essas 3 previsões aqui, ó, repare, elas são proposições compostas, sendo que essa primeira aqui, ó, está unida pelo conectivo se então. A segunda também está unida pelo conectivo se então. A terceira está unida também pelo conectivo se então. E repare, está afirmando aqui no texto da questão que se A ficar em primeiro lugar no primeiro turno. Então, A é verdade que A vai ficar aqui, ó, em primeiro lugar no primeiro turno. Foi afirmado na questão que A vai ficar em primeiro lugar no primeiro turno. Também falou para a gente que as previsões, e se as previsões do analista estiverem corretas. Então, essas 3 previsões aqui, essas 3 proposições devem estar corretas. Portanto, elas precisam ser verdadeiras. Então, nós temos que essas 3 proposições compostas precisam ser verdadeiras. Mas repare, nós já sabemos que é verdade que A vai ficar em primeiro lugar. Então, se é verdade que A vai ficar em primeiro lugar, observe essa primeira. A ficar em primeiro lugar, isso aqui a gente sabe que é verdade. Mas repare, essa aqui está unida pelo se então. No se então a gente sabe que só tem uma situação que é falso. É se deu vera ficha. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda falsa. Só que o resultado aqui, ó, precisa ser verdade. Como o resultado precisa ser verdade, então essa segunda ela não pode ser falsa. Essa daqui ela precisa ser verdade. Assim nós sabemos que é verdade que nem B nem C vai ficar entre os 3 primeiros. Então repare, o B não vai ficar entre os 3 primeiros e o C também não vai ficar entre os 3 primeiros. Então veja nessa segunda, B ficar entre os 3 primeiros? Não, nós sabemos que o B ele não vai ficar entre os 3 primeiros. Então B ficar entre os 3 primeiros, isso daqui é falso. A não ficará entre os 3 primeiros, mas nós já sabemos que é verdade que o A vai ficar em primeiro lugar. Então, A não ficará entre os 6 primeiros, essa daqui é falsa. Está unida aqui, ó, pelo se então. No se então só tem uma situação que vai dar falso. É se der o vera ficha. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda falsa. Como os dois aqui, ó, foram falsos, então o resultado de fato aqui, ó, vai ser verdade. E finalmente essa última aqui. Se D ficar entre os 3 primeiros, então C ficará entre os 3 primeiros. Mas repare, a gente já sabe aqui, ó, que o C não vai ficar entre os 3 primeiros. Então C vai ficar entre os 6 primeiros? Não, a gente sabe que é verdade que ele não vai ficar aqui, ó, nem o B nem o C vai ficar entre os 6 primeiros. Então o C ele não vai ficar. Então essa daqui é falsa. Está unida aqui, ó, pelo se então. No se então só tem uma situação que dá falso. É se der o vera ficha. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda for falso. Só que o resultado aqui precisa ser verdade. Como o resultado aqui precisa ser verdade, então essa primeira não pode ser verdade. Essa daqui precisa ser falso. Assim é falso que o D também vai ficar entre os 3 primeiros. Dessa forma,
Se A ficar em primeiro lugar no primeiro turno e se as previsões do analista estiverem corretas, então o que se pode concluir sobre B, C e D? Então veja, nem B nem C vai ficar entre os 3 primeiros e o D também não vai ficar entre os 3 primeiros. Dessa forma, nenhum dos 3 aqui vai ficar entre os 3 primeiros. Então, analisando aqui as alternativas. Na letra A, certamente nenhum deles estará entre os 3 primeiros. De fato, nenhum deles vai estar entre os 6 primeiros. Então, essa letra A ela é verdadeira. Letra B. D poderá ou não estar entre os 3 primeiros. Não, D não vai estar entre os 6 primeiros. Então, essa letra B é falsa. Letra C. Certamente apenas D vai estar entre os 6 primeiros. Então, D não vai estar entre os 6 primeiros. Então, letra C, falsa também. Letra D. C ou D, mas não ambos poderão estar entre os 6 primeiros. Não, nem o C nem o D vai estar entre os 6 primeiros. Então, essa daqui, falsa também. E, finalmente, letra E. Certamente apenas B e C não estarão entre os 6 primeiros. Não, nenhum dos 3 vai estar entre os 6 primeiros. Então, essa daqui também falsa. Assim, a única verdadeira aqui foi essa da letra A. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!